2 meses, 20 dias e o primeiro nome forte fora do xadrez político da atual gestão. Nas imagens divulgadas em primeira mão pela CNN Brasil, o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República aparece nas dependências do Planalto no mesmo dia em que ocorreram os ataques golpistas de 8 de janeiro. As interrogações sobre a presença aparentemente pacífica de uma peça importante em um cenário ameaçado foram suficientes para derrubar Gonçalves Dias. General próximo ao presidente que compunha o seleto grupo da cobiçada e estratégica ala ministerial do governo Lula. Para a oposição, um possível gosto de xeque-mate. Que um conjunto de deputados federais e de parlamentares, enfim, de deputadas, está pedindo a prisão preventiva do ministro-chefe do GSI. Para a base aliada, a necessidade de reorganizar a estratégia entre bispos, damas, reis e rainhas para reequilibrar e manter firme a Torre Federal. Nós não temos medo e receio nenhum de qualquer investigação, seja qual for. Repito, o nosso governo foi uma das vítimas ao lado da democracia e da República. Cúmplice ou vítima? O fato é que o episódio foi fundamental para ressuscitar e fortalecer a discussão sobre a instalação da CPMI, que pode trazer respostas sobre quem seriam os responsáveis pelos atos criminosos que ameaçaram as regras do jogo democrático brasileiro. Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. Temperatura elevada em Brasília após a CNN divulgar em primeira mão as imagens que mostram o general Gonçalves Dias, até ontem ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, dia dos atos criminosos. Essas imagens que vocês estão vendo agora, na íntegra, são imagens na íntegra das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, no momento em que aparece o agora ex-ministro Gonçalves Dias. Essas imagens não sofreram nenhum tipo de corte e retratam um fato. O general Gonçalves Dias, que chefiava o GSI no dia 8 de janeiro, esteve no Palácio do Planalto durante a invasão. As repercussões foram imediatas. O ministro acabou pedindo demissão do GSI ontem mesmo. Agora, sejam governistas ou opositores, a sigla não sai do discurso dos parlamentares no Congresso. CPMI. O Supremo Tribunal Federal também entrou de cabeça na história e já pediu que o agora ex-ministro Gonçalves Dias seja ouvido imediatamente sobre esse episódio. Não é isso, Leandro Magalhães? Leandro, boa tarde. O Leandro, que fez essa reportagem, participa hoje aqui comigo do grande debate. Primeiro, parabéns pelo trabalho jornalístico. Quanto tempo o STF deu para ouvir o general? Oi, Luciana, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Luciana, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu 48 horas que a Polícia Federal ouça o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias. Também o ministro Alexandre de Moraes pediu ao novo chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, identificação de todos os servidores, civis e militares que aparecem nas imagens no prazo de 24 horas. Vamos ver agora, Luciana, alguns trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes na tela que nós separamos aqui na CNN. Na página 1 desse pedido diz o seguinte, dessa determinação, que na data de hoje a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI, ressaltando que na data de hoje, porque o texto foi escrito ontem. Na página número 2 diz o seguinte, proceda a oitiva do ex-ministro do GSI, general da reserva, Marco Gonçalves Dias, no prazo de 48 horas. E em seguida há um novo trecho que fala, determino ainda a intimação pessoal imediata do ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, para identificar no prazo de 24 horas
todos os servidores civis e militares que aparecem nas citadas imagens e quais as providências tomadas. Esse foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eu volto com você, Luciana. Leandro, antes de me despedir de você, eu queria saber também um pouco das suas impressões e da repercussão desse trabalho jornalístico de importância fundamental para o Brasil e, às vezes, nós, jornalistas, muitas vezes, a gente acaba não agradando, né? Como é que foi a repercussão para você? Luciana, a repercussão da matéria, né, há críticas e também há elogios em relação, mas o que eu destaco aqui, Luciana, é que o trabalho da CNN Brasil, nós como repórteres, né, eu como repórter, a minha função é retratar os fatos, né, seguindo a cartilha do jornalismo e a nossa cartilha aqui da CNN. Os fatos primeiro. Então, o que eu fiz? Foram 160 horas de gravação, analisei esse período de gravação de 22 câmeras e destaquei ali os principais pontos, né? Sempre tendo cuidado também com a equipe de editores para não fazer nenhum pré-julgamento. Foi isso que nós fizemos ontem naquela reportagem que foi exibida, né? Mostrando as imagens e tendo cuidado com os verbos e as palavras para poder descrever exatamente o que a imagem diz. Então, esse é um ponto fundamental e esse é o nosso objetivo. Eu, como repórter, não posso dar opinião, tampouco comentários, nem fazer análise. O objetivo é mostrar o fato de forma crua, né? Ou seja, os fatos em primeiro lugar. Esse foi o nosso papel da CNN e mostrar esse material com precisão, com isenção, ou seja, mostrar o que as imagens falam por si só. Muito bem, Leandro Magalhães, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho jornalístico, minha solidariedade pelos que perseguem os jornalistas quando não ficam satisfeitos com os fatos que são mostrados. Mas vida que segue, aqui a gente tem fatos e aqui a gente também tem debate. Agora eu vou para o debate. Aí sim, as várias visões de mundo aparecem. Nesse debate você já está acostumado. Hoje, José Eduardo Cardoso e Caio Coppola mais uma vez. Eu vou começar com o ex-ministro que vai abrir a rodada. José Eduardo Cardoso, boa tarde. Quais podem ser as consequências jurídicas para Gonçalves Dias? Bem, primeiro, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Mais uma vez, meus cumprimentos à equipe de jornalismo da CBN. Foi uma matéria rigorosamente correta, uma matéria relatada imparcialmente e fática. Eu acredito que o general Gonçalves Dias deve prestar o seu depoimento, conforme corretamente determinou o ministro Alexandre de Moraes, no prazo de 48 horas. E aí ele vai narrar tudo aquilo que efetivamente ele tem para acrescentar em relação àquelas imagens. Ele vai apresentar a sua versão, porque na nota já se fala que ele estaria lá, essa é a versão dele, orientando pessoas para que pudessem sair de lá, ou seja, que ele não estaria inerte, ou que ele não teria facilitado em momento algum a situação que ocorreu. Ele vai efetivamente prestar o seu depoimento, tenho absoluta certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai examinar com o máximo cuidado e tomar as decisões que forem cabíveis para o processamento desta situação criminal. Também está correto o ministro Alexandre de Moraes ao determinar que o novo ministro interino do GSI identifique todas aquelas pessoas que estão envolvidas ali nesses fatos lamentáveis do dia 8 de janeiro. Caio Coppola, a questão é a mesma, quais podem ser as consequências jurídicas para Gonçalves Dias? Olha, eu acho que antes de enfrentar aí a questão em debate, é imperioso exaltar o valor inestimável do jornalismo independente e também prestar o devido reconhecimento ao profissionalismo do repórter Leandro Magalhães. Graças ao trabalho desse nosso colega, hoje o Brasil ele acordou mais esclarecido e livre, sinceramente, livre de uma autoridade militar que não honrou o cargo que ocupava no governo civil. O ministro que, ao invés de reconhecer a vergonha na sua conduta flagrada em vídeo e deixar imediatamente o gabinete por livre e espontânea vontade, tentou permanecer no cargo e limitou-se, inclusive, a emitir via Gabinete de Segurança Institucional, uma nota lamentável que encerra repreendendo, ainda que de forma bem velada, o trabalho do jornalista e a linha editorial da CNN Brasil responsáveis pela divulgação de material fundamental para esse esclarecimento da população e para a democracia brasileira. Aspas.
As imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de inquérito. O GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis. Vocês entendem por que a direita brasileira ela é tão vocal em relação à proteção da liberdade de expressão e mais especificamente da liberdade de imprensa? Porque nós, os liberais, os conservadores, os patriotas, somos a favor de uma interpretação mais literal da Constituição e porque nós somos contra a censura e a sua relativização, contra a suspensão de perfis de jornalistas em redes sociais, contra a retirada de matérias do ar sem o devido processo legal, contra a perseguição e o assédio a empresas de comunicação e seus sócios, contra a violação da imunidade parlamentar. Na visão dessas autoridades petistas e da esquerda que hoje ocupa o poder, o povo não era merecedor de conhecer a verdade dos fatos sobre o 8 de janeiro. E mentem descaradamente, tanto o ex-ministro afastado quanto o GSI de Lula, ao afirmarem que não foram liberadas imagens que não fossem destinadas aos órgãos investigativos. Isso é mentira. Matéria aqui do jornal O Estado de São Paulo, de 7 de fevereiro. Governo Lula coloca sob sigilo a íntegra das imagens dos ataques no Planalto. Anteriormente, um recorte editado das imagens foi divulgado de forma oficial pelo governo. O conteúdo obtido inicialmente pelo programa Fantástico da TV Globo foi compartilhado com toda a imprensa. Portanto, a nota de ontem é fraudulenta. Quando lhe interessou politicamente, o governo Lula divulgou, sim, em caráter oficial, fragmentos editados e manipulados dos fatos. Uma ação digna de um governo demagógico que mente como respira. E eu não vou parar por aqui, porque lá em fevereiro o jornalismo do Estadão já farejava um padrão curioso nas imagens divulgadas parcialmente pelo governo Lula. Aspas, nos trechos não era possível analisar uma suposta omissão das forças de segurança que teriam eventualmente favorecido a entrada dos golpistas. Fecha aspas. O tempo passa, o jornalismo de verdade do Leandro Magalhães entra em cena. E hoje nós sabemos, além de qualquer dúvida razoável, que o governo Lula, no seu mais alto escalão, foi omisso e favoreceu os atos de 8 de janeiro. Está provado em vídeo e é constrangedor. Mas, finalmente, respondendo de forma sucinta aí as perguntas em discussão. Essa bem-vinda demissão do ex-ministro do GSI, ela não é uma confissão de culpa, ela é uma atribuição de culpa. Por definição, a confissão ela se dá quando alguém reconhece a própria culpa de uma acusação que lhe é imputada. É um ato pessoal, é um ato voluntário, é um ato unilateral. O que houve aqui foi uma atribuição de culpa, ou melhor, uma tentativa de atribuição de culpa. Podem escrever, o governo petista envidará todos os esforços para concentrar sua responsabilidade pelos absurdos de 8 de janeiro na figura desse general e ex-ministro que já está absolutamente comprometido e queimado. Então, sim, aguardemos drásticas consequências jurídicas para esse ministro, como foi colocado. Ocorre que o ex-ministro é um aliado de longa data do PT e até então braço esquerdo de Lula no Palácio. Não é razoável sustentar que as ações desse ministro, tão próximo ao presidente, tenham sido executadas sem a ciência, o consentimento e o endosso de Lula, ainda mais num assunto tão sensível. Pior, está provado que o governo petista tinha acesso e conhecimento dessas filmagens. E é plausível imaginar que o presidente Lula também soubesse do seu conteúdo. Nesse caso, a gente teria um governo de manipuladores, liderado por um presidente que, ciente de uma conduta questionável, antirrepublicana e potencialmente criminosa do seu ministro, optou por se manter em silêncio e esconder a verdade do seu povo. No limite, seria até caso de impeachment. Muito bem. Zé Eduardo Cardoso. Olha, a imaginação do Caio hoje está passando aquilo que é habitual. Caio, por favor. Primeiro porque eu sou de esquerda. E sendo uma pessoa de esquerda, também defendo a liberdade de imprensa, também defendo a democracia. Isso não é privilégio nem da direita nem da esquerda. Aliás, eu nunca vi Lula agredir, por exemplo, jornalistas como fazia Jair Bolsonaro. Nunca vi. Maltratar, fazer as coisas que efetivamente fazia. Eu não me lembro disso. Mas, em segundo lugar, vamos aos fatos. Aquele vídeo não foi revelado, Caio, eu já disse isso ontem, volto a reafirmar. Porque, segundo foi informado na nota do GSI, ele já estaria no inquérito para ser examinado. Se ele está no inquérito, há sigilo. Se ele está na sindicância, há sigilo. E esta foi uma informação do GSI. Se o GSI mentiu e não está no inquérito, se mentiu e não está na sindicância, o general Gonçalves Dias vai ter que responder por isso. Essa é a razão pela qual Alexandre de Moraes chamou o Gonçalves Dias para prestar um depoimento e ele vai esclarecer.
Terceiro, agora, Caio, dizer que foi o Lula que armou esta manifestação, que foi o Lula que determinou a invasão do Palácio do Supremo e do Congresso, por favor, Caio, é mais fácil dizer que a cloroquina cura a doença que estava aí motivando a epidemia. Quer dizer, é evidente que não tem a menor base nos fatos, Caio, não tem a menor base nos fatos. Foi o secretário de Segurança Pública, ex-ministro Jair Bolsonaro, que mudou o plano. Toda a situação foi criada por aquelas pessoas que estavam manifestando contra a eleição de Lula. Aí, então, houve uma facilidade, sim, para entrar no Palácio do Planalto. Houve. E por que houve? Vamos apurar. Agora, toda a equipe do GSI tinha sido nomeada pelo general Heleno. E o general que foi ontem substituído, Gonçalves Dias, não havia mudado a equipe, Caio. Por favor, mas que teoria conspiratória. Essa é uma teoria cloroquímica, né? Vou chamar assim, porque ela mistura a cloroquina com uma química de engenharia para tentar encobrir os fatos. Foram, infelizmente, apoiadores de Jair Bolsonaro que fizeram o que fizeram. Foram financiadores já detectados que não tem nada a ver com o Lula, que é inimigo do Lula, que fizeram isto. Não vamos criar agora fantasias para tentar justificar a verdade. É melhor assumir. Eu, por exemplo, assumo. Gosto muito de general Gonçalves Dias. Nunca foi braço esquerdo nem filiado ao PT, mas eu gosto muito dele. Agora, se ele errou, tem que punir, Caio. É mais legal a gente fazer isso. Olha, quando gente do nosso lado erra, pune, corta na carne para evitar situações desse tipo e não tentar ficar jogando uma fumaça no ar para que efetivamente a gente tente deturpar fatos que não podem ser deturpados porque são notórios e evidentes. Só queria lembrar ao ministro que o Lula tentou expulsar um jornalista internacional que descreveu supostos maus hábitos do agora atual presidente, só para ficar em um ataque à imprensa. Eu tenho... Sim, não, sim, pode dizer, Eduardo. Eu queria acrescentar, você tem ainda 51 segundos. Você disse que se o ministro errou, Gonçalves Dias, tem que punir. E o Caio disse que o ministro não honrou o cargo. A gente já tem como dizer que o ministro errou? Olha, Luciana, eu disse C. O Caio já foi para convicção plena. Vamos dar o direito do Gonçalves Dias se explicar. Pelo amor de Deus, vamos deixar ele se explicar. Me parece muito claro que isso aconteça. Agora, se ele errou, puna-se. Não vamos tentar apagar as coisas, não. Não é do meu perfil fazer isso, Caio. Eu não desvirtuo fatos para tentar poupar amigos. Claro. Quanto ao Lula, naquele episódio jornalista, ele errou. Eu acho que ele errou. Sim, errou. Agora, Bolsonaro, quantas vezes ele agrediu jornalistas, atingiu uma jornalista na sua condição de mulher, deplorável o que ele fez, Caio? Quantas vezes? Então, por favor, não vamos comparar o incomparável. Erros as pessoas cometem. Agora, repetir erros de uma forma acentuada, atingindo jornalistas, atingindo a imprensa, isso foi uma característica do governo Jair Bolsonaro. E você pode perguntar para qualquer membro da imprensa que te dirá isso.